UOL Corinthians. Salve, salve, galera! Mais uma terça-feira, mais um episódio do nosso podcast UOL Corinthians, que você ouve aqui no UOL todas as terças-feiras e também, claro, nas principais plataformas de podcast. Hoje eu estou aqui mais uma vez com o nosso repórter Iago Rodá. Tudo bom, Iago? Fala, Pedro. Bom dia. Sempre um prazer estar gravando o podcast. E como eu sempre falo aqui nas minhas aberturas do nosso podcast, mais uma semana maluca desse começo de temporada do Corinthians. E estou aqui também para discutir mais uma semana maluca com o nosso colunista Ricardo Perrone. Fala, Perrone. E aí, gente, tudo bem? Acho que semana maluca no Corinthians, né? Meio que uma redundância, né? Sempre é maluca. Mas vamos lá que a gente tem bastante coisa para conversar. E essa semana a gente tem como assunto aqui, parece um assunto chato, mas não é um assunto chato, porque ele diz muito sobre o momento do Corinthians, sobre o que acontece com o Corinthians dentro de campo, que foi a divulgação do balanço do Corinthians. E trouxe aí uma dívida alta de quase 1 bilhão, um déficit ano passado. E eu começo pedindo para o Iago resumir um pouquinho, né, quais foram os principais números que esse balanço do Corinthians trouxe. Então, Pedro, como você muito bem disse, esse número é de extrema importância para a gente entender qual que é a realidade do Corinthians no cenário nacional, né? Como você disse, a dívida é de quase 1 bilhão de reais, contando tudo. O déficit do ano passado, referente ao ano de 2020, é de 123 milhões de reais. E o futebol, o departamento de futebol fechou com um déficit de 61 milhões de reais, ou seja, o Corinthians ficou devendo aí 61 milhões no mercado com o futebol. Apesar disso, tem números aí que são positivos para o clube, né? Se você for pensar num resgate, num trabalho de resgate do Corinthians, né? O futebol arrecadou 440 milhões de reais e o Corinthians conseguiu vender aí, muito por conta da venda do Pedrinho para o Benfica no ano passado, 189 milhões de reais, é um número recorde na história do Corinthians, 189 milhões. Então, apesar da situação ser muito preocupante, já que é quase 1 bi, o Corinthians segue arrecadando muito, né? 440 milhões com o futebol profissional, é uma arrecadação altíssima. Apesar disso, e a gente vai entrar nesse tema agora, o cenário e a projeção do Corinthians é muito preocupante, né? A torcida tem que ficar de olho porque a situação é gravíssima lá no clube do Parque São Jorge. Perrone, se o clube arrecada 440 milhões e mesmo assim termina o ano, né, com déficit de mais de 120 milhões, significa que o clube está gastando aí quase 600 milhões no ano, né? Para onde vai tanto dinheiro? O Corinthians não tem um elenco com grandes estrelas, um elenco milionário. Para onde vai tanto gasto? Pois é exatamente isso que eu estava tentando entender. Estou nos últimos dias vendo o balanço, porque você olha ali, o Corinthians pegou dinheiro emprestado com empresários, né, aumentou o seu déficit, a sua dívida, e aí você vai na lista de jogadores ali que o Corinthians contratou, né, nos últimos anos, ali não é só de 2020, e você vê que entre os 8 maiores gastos, incluindo gastos com direitos econômicos e luvas, não tem um titular. O 9º que aparece na lista é o Matheus Vital, né? Então, assim, é difícil você entender para onde foi tanto dinheiro. O Corinthians também deixou de pagar alguns impostos e continua, não tem nenhum time forte, né? Assim, no primeiro olhar, o que a gente imagina é que o grande problema é contratar mal, né? É falhar, é errar nessas contratações, porque não é possível os seus maiores gastos serem reservas ou já terem saído do clube porque não decolaram. Se você for ver a projeção, né, para esse ano, o Corinthians está apostando muito em vender, né? Pretende lucrar aí pelo menos uns 70 milhões vendendo. Mas você citou o Pedrinho, o Iago, né, citou o Pedrinho. Quem nesse time do Corinthians pode ser uma grande venda? Quais são os jogadores aí que tem o mercado para suprir essa meta do Corinthians? Eu acho que assim, não tem. Você olha, quem pode conseguir uma venda melhor ali é o Vital, que agora passou por uma cirurgia.
né? E, tirando ele, assim, eu ouvi outro dia, na semana passada, de uma pessoa que trabalha no departamento de futebol do Corinthians, o seguinte: ó, os nossos garotos que estão subindo são caras que estão abaixo tecnicamente, abaixo fisicamente, abaixo do que se espera num time profissional. Então também não tem de onde tirar muito recurso técnico e nem pensar numa grande venda. E isso na opinião dessa pessoa. Então eu acho que o Corinthians não tem esse jogador hoje como o Pedrinho, foi aí no passado para fazer uma grande venda, e isso é o mais desesperador, né? Porque o Corinthians fez uma venda recorde e não conseguiu acertar suas finanças, e agora olha ali no seu plantel e não tem ninguém que realmente dê essa confiança de uma grande negociação. Não sei se o Iago consegue enxergar alguma coisa aí que eu não estou enxergando. Não, eu tô contigo, Perrone, nessa. Eu acho que assim, o grande potencial de venda do Corinthians é o Matheus Vital. No balanço divulgado pelo clube consta aqui que o Corinthians tem 85% dos direitos do Matheus Vital. E acrescentando aí, eu acho que assim, os caras que são os destaques do Corinthians, que são os jogadores de defesa, Cássio, Fagner, Gil, Fábio Santos, não sei se entra ali, mas assim, já são jogadores com uma idade avançada, e por mais que eles tenham espaço no mercado, eles não vão ser vendas milionárias se o Corinthians eventualmente colocasse esses caras aí para vender. Então, o Corinthians tem sim essa projeção de 70 milhões em vendas nessa temporada, mas talvez não seja tão fácil como foi no ano passado, né? Que vendeu o Pedrinho, vendeu o Carlos Augusto para o futebol italiano, e aí vendeu alguns outros caras que não têm valores tão expressivos, assim como o Júnior Urso, que foi jogar nos Estados Unidos, como o Cleison, que foi para o Bahia. A situação é essa do Corinthians, né? Uma situação difícil, o elenco hoje não tem nenhum grande destaque, a aposta é de que algum outro garoto da base que o Mancini está tentando colocar aí ganhe projeção e talvez seja negociado, mas apesar de ser uma projeção modesta, 70 milhões em relação aos últimos anos é uma projeção modesta, vai ser difícil o Corinthians conseguir esse valor no mercado. E o Iago citou que o balanço diz que o Corinthians tem 85% do Matheus Vital, mas o balanço foi publicado originalmente com uma série de erros, né, o Perrone? Inclusive erros sobre a porcentagem do que o Corinthians detém sobre alguns jogadores. Como é que foi isso aí? Quais foram esses erros? O Corinthians chegou a explicar isso? Foram 5 erros, né? Pelo menos os erros que o clube admite. Erros nas porcentagens. Eu lembro que quando eu vi o balanço a primeira vez, eu liguei para as pessoas no clube porque eu olhei ali e achei estranho o Arauz, né? O Arauz era 100% no balanço anterior e apareceu com 20%. E estranhei, e perguntei, aí me falaram, não, foi um erro de digitação. E aí eu fui alertado depois por um leitor que o Corinthians apresentou 100% do Luan, quando o Grêmio disse que eram 50%. E aí fui perguntar de novo no Corinthians, aí ontem eles me responderam com uma nota. Além disso, tinha um erro na projeção para perdas na justiça. Colocaram ali que era 800 milhões, o que é um valor absurdo, muito alto, e aí estava errado também. Então foram 5 erros, o clube disse que foram erros assim, basicamente de digitação. E o clube acha que isso aí não é importante, porque o clube diz o seguinte, foram erros que não alteram o resultado financeiro, o resultado total do balanço. Então a gente está arrumando, mas não é nada grave. Agora, eu acho que assim, não é legal, né, você apresentar tantos erros no balanço, enfim, até discutiram lá comigo, o pessoal do clube, mas você vai dar matéria disso? Olha, assim, é importante a matéria, porque o cara leu que o Corinthians tinha 100% do Luan e o Luan não tem. Então até isso o clube chegou a contestar, né, entenderam que não era caso para fazer uma matéria a respeito desses erros. Não, a gente pode até imaginar que uma empresa, um patrocinador que vai investir no clube, essas empresas devem ter como praxe analisar o balanço, dar uma olhada, né, ver quais são os ativos do clube, como está a situação financeira. Difícil dizer que não é importante, né? Não, e é difícil, e até um bastidorzinho, uma coisa curiosa, quando eu publiquei a matéria dos erros do Corinthians, eu cometi um erro ali, era 61 milhões que eu tinha que escrever, escrevi 61 mil, né? E na hora me ligaram do clube, olha, você fala que você está fazendo uma matéria dizendo que a gente errou e você também fez um erro parecido e tal. Quer dizer, o clube precisa entender a diferença das coisas. Obviamente eu corrigi na mesma hora, né? Mas o clube precisa entender o tamanho, né, do que é você pegar e dar uma informação dessa
para o torcedor corintiano num documento oficial e não corrigir, né? Quer dizer, não corrigir não, o Corinthians corrigiu, mas você minimizar e aí você começa a pensar assim, né? Poxa, se os caras fizeram assim, cheio de erro e tal, será mais que pode ter? Eu acho que é complicado, mais complicado ainda é você tentar minimizar isso. A gente vai para o intervalo aqui rapidinho, daqui a um minutinho a gente está de volta. Posse de Bola é o podcast semanal do All Sport sobre futebol. Às segundas e sextas-feiras, eu, Eduardo Tironi, converso com Juca Kfouri, Mauro César Pereira e Arnaldo Ribeiro sobre o que há de mais importante no esporte favorito do país. Você pode ouvir o Posse de Bola e outros programas do UOL em uol.com.br/podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts. Fala galera, estamos de volta aqui com o podcast UOL Corinthians e hoje discutindo o balanço do Corinthians, né? O documento financeiro que mostra um raio-x da situação do clube, né? Que não é boa. O Iago, o que mais te chamou a atenção aí nesse balanço que você te saltou aos olhos? Cara, o que mais me chamou a atenção foi uma matéria que eu e o Perrone subimos ontem de noite, ontem no caso segunda-feira, sobre as dívidas que o Corinthians tinha ali de impostos trabalhistas, digamos assim. Eu nem sei se o termo correto é esse, mas são impostos e encargos sociais e fiscais. O que é isso? Imposto de renda que é recolhido em carteira de trabalho, férias, INSS. Essa dívida toda deu mais de 130 milhões ao fim de dezembro do ano passado, né? Então o Corinthians tinha ali só de imposto de renda a ser recolhido, que é um valor que tem que ser recolhido na carteira pela CLT, né, que é a consolidação das leis trabalhistas aqui no Brasil, quase 40 milhões de reais devidos para a Receita Federal. De férias não pagas a atletas e funcionários, né, 13 milhões. E na época o Corinthians tinha uma dívida de salário de quase 30 milhões de reais, 28 milhões de reais para ser um pouquinho mais exato, em salários não pagos. Segundo o Corinthians, os salários agora estão pagos, eles foram feitos com o dinheiro do Pedrinho, né, que o Corinthians recebeu esse dinheiro pago pelo Benfica, mas assim, é uma situação que ano após ano, mês após mês se repete no clube, né? Então fica complicado falar sobre saúde financeira e sobre uma gestão equilibrada do Corinthians se o Corinthians não consegue arcar com essas obrigações que todo empregador no país, no regime CLT, paga, né? E o Corinthians está com esse montante absurdo aí no mercado, essa dívida gigante. E o Perrone, você falou do contratar mal, né? É curioso, a nossa repórter, a Gabriela Brino, fez uma matéria essa semana que mostra que o Corinthians contratou aí nos últimos anos 7 jogadores para o meio-campo que custaram mais de 100 milhões, 112 milhões. E nenhum deles é titular do Corinthians, nenhum deles conseguiu corresponder e se firmar. Ela cita o Sornosa, Richard, o Matheus Jesus, Luan, Arauz, o Ramiro e o Vitor Cantígio também. E nenhum deles conseguiu aí corresponder, né? Será que ainda dá tempo? Será que algum deles tem condição de ser uma solução aí para o Corinthians, de corresponder? Assim, na minha opinião, por exemplo, o Ramiro, ele é um cara até útil para o clube, não é o cara que vai resolver, não é o cara que vai desequilibrar, mas é um cara que pode compor ali o elenco, ser um reserva para entrar e ser útil. O Luan é um cara que ninguém consegue explicar, né? Aí o Corinthians tem que resolver o que vai fazer da vida. Vai ser difícil arrumar alguém interessado que pague bem, pague o que o Corinthians pagou, né? Então eu não vejo muita saída ali, a não ser insistir, né? Tem qualidade, já provou um dia, então tem que insistir com o cara. E os demais não tem nem o que falar, né? Eu acho que o Corinthians, o problema do Corinthians é o seguinte, é contratar muito jogador que você não tem você já traz o jogador sem um currículo que seja animador, né? Acho que esse é o problema da maioria desses casos. O Arauz é um jogador que custou caro, né? Ele custou quase 24 milhões aí. Tem 24 anos. O Iago, você acha que ele ainda... Primeiro, que ele tem potencial para jogar no Corinthians? E segundo, será que ele pode ser aí uma dessas vendas que podem
podem sanar um pouco o caixa do Corinthians ou não? Você não vê essa possibilidade? Eu acho bem provável. No atual cenário, eu acho bem provável que o Arauz, jogador que custa quase 24 milhões, que o Corinthians receba esse valor. Supor que, sei lá, um clube da Europa, talvez um clube do Chile, não sei. Eu faço uma oferta de 24 milhões para o Corinthians por 100% dos Arauz, por 100% do Arauz, que aí digamos que o clube ficaria zerado, né? Ficaria elas por elas. Eu acho totalmente improvável que um jogador que hoje está encostado no banco de reservas, que o Mancini não vem utilizando, que não tem grandes partidas pelo Corinthians, que também não tem, diferente do Luan, que já foi o rei da América jogando pelo Grêmio em 2017, o Arauz não tem nenhum histórico que, no passado, seja pelo Corinthians ou não, que o credencie a ser um grande jogador, né? Eu acredito que ele tem muito potencial, que eventualmente ele possa ir bem no Corinthians, até mesmo em outro clube, mas me parece que o Corinthians vai ter um prejuízo financeiro aí com o Arauz numa eventual negociação. Se eu tivesse a caneta na mão, emprestaria o Arauz para alguém, pagando o salário dele, para ver se ele consegue se destacar, porque no Corinthians já ficou provado por diversas vezes, na mão de vários treinadores, que o Arauz não conseguiu render, né? Não conseguiu render com o Carille, não conseguiu com o Thiago Nunes, não conseguiu com o Coelho, não conseguiu com o Mancini, e aí não sei se é uma questão técnica ou se foi uma contratação precipitada ter gastado todo esse dinheiro no Arauz. Posso só completar aí do Arauz? Ele aparece como o segundo jogador mais caro, incluindo direitos econômicos e luvas, numa lista de mais de 30 jogadores, quer dizer, é bastante significativo isso. Ele está atrás só do Luan, né? Exato. Do Luan. Só do Luan. E você, Perrone, se você tivesse a caneta, o que você faria para o Arauz? Olha, eu tentaria emprestar também, mas assim, sem pagar nada, né? Tentaria fazer uma mágica ali de não ter que pagar o salário dele. E realmente é complicado. Tentaria um acordo. Eu acho que o Corinthians tem tão boa relação com empresários aí que eu tentaria fazer fala assim, gente, eu preciso colocar esse jogador em algum lugar e tentar fazer um acordo com o jogador. Enfim, eu sinceramente, eu não vejo potencial no Arauz para ser um titular do Corinthians. E com o Luan e Perrone? Porque mercado na Europa ele não tem mais, eu acho que isso é evidente. Nem sei se tem ainda em times grandes do Brasil. Ele não corresponde às expectativas e não repete aquele futebol do Grêmio. O que você acha que o Corinthians faz com o Luan? Mantém ele no elenco, já que ele é um cara difícil de vender. Insiste, tenta recuperar até o final do contrato, pensa no empréstimo para desovar pelo menos parte do salário, olha para o mercado chinês, árabe, ver se encontra alguma coisa. O que você faria em relação ao Luan? Eu olharia para todos esses mercados, tentaria sim vender o Luan, desde que seja um valor que compense um pouco ali o que o clube investiu, mas ao mesmo tempo trabalharia muito com a comissão técnica para encontrar uma solução. Eles têm que encontrar algum jeito do Luan pelo menos render um pouco mais. Eu acho que o Luan não precisa ser o cara mais que vai desequilibrar, mas pelo menos ele é um cara que tem qualidade, que tem um bom fundamento. Eu não sei, talvez fazer a bola passar mais pelo pé dele, para ele ficar mais ligado no jogo, né? Deixar ele mais atento, o Luan fica muito desligado. Eu insistiria muito nisso. E olha, ele não precisa ser o craque do time mais, não queremos mais isso. Não queremos mais isso, queremos que ele pelo menos jogue um pouquinho mais, que ele seja útil para o time. Eu iria nessa linha. E, Iago, esse balanço eu acho que deixa bem claro para o torcedor que reforço nem pensar esse ano, né? Eu acho que o recado é meio esse, os números contam um pouco essa história, né? Não, com certeza. A gente já vem batendo nessa tecla há algumas semanas. O Corinthians não tem hoje força, não tem dinheiro, não tem entrada no mercado para contratar. O discurso dentro do clube é corte de gastos, enxugamento de folha. Recentemente o diretor financeiro deu uma entrevista ali no CT Joaquim Grava, deixando claro que o Corinthians pretende cortar em até 20%, ou até mais, né, dependendo do caso, né? 20% dos gastos em todos os departamentos do clube, e isso inclui o departamento de futebol. O Corinthians já emprestou vários atletas, alguns saíram, foi uma galera lá para o Cuiabá, o Walter, o Marlon, o André Luiz recentemente foi para o Atlético Goianiense, o Janderson permaneceu no Atlético Goianiense.
Enfim, o Corinthians hoje não tem força no mercado para fazer contratações. O time deve ser esse mesmo, apostando nos garotos da base, torcendo para o Vital dar certo, torcendo para o Casares dar certo também, porque a tendência é de que ele renove, torcendo para que não tenha problemas no setor defensivo, né, que hoje eu imagino que está arrumado com Fagner, Gemerson, Gil, Cássio e Fábio Santos. Mas o Corinthians não tem força, vai com esse time até o fim da temporada, eventualmente pode ter uma ou outra contratação, mas talvez mais numa troca, um jogador muito barato, uma aposta de mercado, que é quando o Corinthians traz um jogador da segunda divisão, um cara que estava na Série A2 do Paulista, ou um cara que estava no mercado menor do futebol brasileiro, talvez no Norte, no Nordeste, mas assim, contratação expressiva, um cara que vai chegar para ser titular, um cara que tenha nome no mercado nacional. Não existe essa possibilidade hoje para o clube. O Corinthians está quebrado e a palavra de ordem lá é cortar gastos. O sinal amarelo quase vermelho, né, no Corinthians, né, Perrone? Acho que dá para dizer que é um sinal laranja. É um sinal laranja. Eu acho que assim, o mais importante para o clube nessa hora, nesse momento, é cortar algumas práticas que são lesivas, né? Como, por exemplo, tem que errar menos em contratação, parar com esse. Não é possível que continue com uma lista assim tão grande de jogadores, os mais caros não serem titulares. Precisa mudar isso drasticamente. Precisa parar de deixar de pagar imposto, precisa parar de pegar dinheiro emprestado com o empresário, não é legal isso. Precisa reduzir o déficit do clube social, que foi de um pouco mais de 60 milhões. Então o Corinthians precisa parar um pouquinho, respirar e deixar parar de ser normal uma série de coisas ali que o Corinthians vai levando como se fosse é legal, vamos fazendo, e não são coisas legais. Então o Corinthians precisa respirar, parar e mudar suas práticas. É isso aí, um sinal de alerta para o torcedor corintiano. E a gente vai ficando por aqui. Esse foi o podcast UOL Corinthians. Teve a apresentação minha, Pedro Lopes. Hoje a gente contou com as participações do Iago Rudá, nosso repórter que cobre o dia a dia de Corinthians, e do nosso colunista Ricardo Perrone. A edição de áudio é do Amer Menegassi e a coordenação é do Bruno Doro e da Juliana Carpanês. E é isso aí, segue aqui com a gente. Na próxima terça-feira a gente está de volta com muito mais sobre o Corinthians. Valeu!